E aí, vamos estudar clínica cirúrgica para a prova para a primeira parcial prática? Então, começando aqui. Via venosa central. Definição. Inserção de um catéter biocompatível no espaço intravascular central ou periférico. Prefere fazer do lado mais afetado. Presença de deformação, tumoração, comprometimento de um pulmão. Indicações. Monitorização hemodinâmica, medição de PVC, pressão venosa central, acesso vascular, requerimento de múltiplas infusões via venosa periférica inacessível. 3. Administração de medicamentos irritantes, drogas vasoativas, ATB irritantes, nutrição parenteral, quimioterapia. 4. Procedimentos terapêuticos e radiológicos, acesso à circulação pulmonar, circuito extracorpóreo e marca-passo. Abordagem, vias de acesso. Jugular interna, anterior, média ou posterior. 2. Jugular externa. 3. Subclávia, infraclavicular ou supraclavicular. 4. Femoral. 5. Periférica centralizada, cefálica, basílica, cubital, braquial. Campo estéreo. 1. Ângulo inferior da mandíbula, parte superior do campo. 2. Região posterior da apófise da articulação externo-clavicular, parte inferior do campo. 3. Ângulo da tetilha ipsilateral, limite lateral do campo. Pontos anatômicos de referência para inserir o catéter: escotadura jugular, clavícula, articulação externo-clavicular, músculo externo-cleidomastoideo e no triângulo de Sedilote. Utiliza a técnica de Seldinger. Abordagem da veia jugular interna direita se realiza através do triângulo de Sedilote. Punção inverte-se mirando para a tetilha ipsilateral. Complicações mecânicas imediatas: pneumotórax, hemotórax e má posição do catéter. Tardias: tromboses e obstrução. Complicações infecciosas: bacteremia associada ao catéter, sepse associada ao catéter e flebites. Procedimento: seleção do sítio. Se seleciona a veia jugular interna direita para inserção da via central devido à acessibilidade e menor risco de complicações comparado com outras localizações. Preparação e técnica. Se realiza a asepsia da área e se utiliza anestesia local. Se procede com a inserção da guia e catéter central, baixo guia ecográfica para assegurar a correta colocação e minimizar os riscos. Se confirma a posição do catéter com uma radiografia de tórax pós-procedimento. Monitoreio e cuidado pós-procedimento. Verificação de posição. A radiografia confirma a posição correta do catéter na veia cava superior. Manejo do catéter. Se realiza um segmento de possíveis complicações, como infecções, tromboses ou malposição do catéter. Administração de tratamentos. Continuação de administração de líquidos, antibióticos e medicamentos vasoativos através de catéter central. Jugular interna. Via mediana. O sítio de punção se situa no centro do triângulo de Sedilote, dirigindo a agulha para baixo e logo para trás com um ângulo de 30 graus. A posição do operador se situa à cabeça do paciente. Via posterior. Há duas travessas de dedo sobre a clavícula, se punciona no borde posterior do ventre clavicular, dirigindo a agulha para a fossita supraesternal, roçando o borde posterior do músculo. Nesse caso, o operador se situa à lateral da cabeceira do lado escolhido. Via anterior. O ponto de punção se encontra entre a inserção de uma linha horizontal que passe pelo borde superior do cartílago tiroides e uma linha vertical delimitada pelo borde anterior do esternocleidomastoide. O operador se situará atrás da cabeceira do enfermo. A agulha se dirige com um ângulo de 50 graus para baixo, atrás e para fora, tangente à cara posterior do esternocleidomastoide. Ao localizar a veia, convém aumentar o ângulo de penetração. Subclávia, subclavicular. O ponto de punção está situado a 1 cm por baixo do borde inferior da clavícula, na união do terço interno com o médio.
O operador se situará na lateral da cabeceira do lado escolhido. A agulha se dirige para dentro e um pouco para cima na direção da fauceta supraesternal, roçando a cara posterior da clavícula. Se progressa lentamente vários centímetros, mantendo a sucção até localizar o refluxo de sangue. Via supraclavicular. Neste caso, o paciente está em decúbito supino, com a cabeça em posição neutra e o braço ao largo do corpo. O operador se coloca à cabeça do paciente. O ponto de punção está justo por cima da clavícula, no ângulo formado pelo ventre posterior do esternocleidomastoide com a clavícula. A agulha se dirige para baixo e para dentro, levando-se depois discretamente para diante. Para localizar bem o ventre do esternocleidomastoide, basta pedir ao paciente que levante a cabeça. Femoral. Há que utilizar catéter mais largo, 75 cm, que nas localizações anteriormente descritas. O paciente se coloca em decúbito ligeiramente proclive para otimizar o lenado femoral. Na zona do triângulo de Scarpa, porque se discorre a veia interiormente à artéria e ao nervo crural, se localizará a artéria. O ponto de punção está situado 1 cm por dentro da artéria e 2 travesses de dedo por debaixo do arco crural. Se dirige a agulha para cima com um ângulo de 60 graus para obter refluxo, inclinando-a posteriormente 20 graus para fora e para diante, para cateterizar a veia vários centímetros, progressando então o catéter na cava. Número de catéter médio. Se costuma usar com exclusividade para a nutrição parenteral. Recordar, a nutrição parenteral sempre deve ir sozinha, para evitar manipulações devido a que tem muito risco de colonização bacteriana. Se não temos que administrar nutrição, essa luz se pode utilizar para passar medicação. Proximal. Se costuma utilizar para extração de provas sanguíneas, transfusões e para medicação. Distal. Está alojada na veia cava superior. Por esse motivo se utiliza para realizar a medição da pressão venosa central. É importante recordar que para realizar a medição se deve parar o resto das perfusões, para que não afetem a medida. Graças a seu calibre grosso, vai permitir passar fluidoterapia, volumes altos e soluções viscosas e medicação. Tubo de drenagem pleural. Indicações: pneumotórax, pneumotórax à tensão, pós-traumático e pós-cirúrgico, pneumotórax iatrogênio, pneumotórax espontâneo, derrame pleural, empiema, hemoneumotórax traumático, hemotórax e quilotórax. Localização: quinto espaço intercostal, linha axilar média, posição do paciente decúbito dorsal com o braço afetado atrás da cabeça. Procedimento: escolher o sítio, asepsia, anestesia local, incisão, diluição muscular com hemostática, explorar com o dedo, pleurotomia digital. Em último caso, se faz com a pinça hemostática. 7. Colocar o tubo com a pinça até 15 a 16 cm. Inserir o tubo com a direção para cima e para trás. Suturar o tubo ao tórax, em bolsa de tabaco ou bailarina. Tamanho do tubo: maior o número, maior o calibre. Pneumotórax, número 24. Empiema, número 32. Pneumotórax com pus, número 32. Hemotórax, número 28. Critério para retirar tubo de drenagem: oscila menos que 10 ml de drenagem. Debita menos que 100 ml. Clínica favorável: raio-x com pulmão expandido, pinça o tubo e o paciente tolera. Processo de retirada: gaze com vaselina. Se faz bailarina ao redor, saca o tubo e serra rápido com o paciente prendendo a respiração. 2 tipos de tubo: quadrado, quantifica somente, e frasco com prolongador, que é selado baixo água. Analgesia: tramadol, se não tem TCE, fentanil. Pneumotórax hipertensivo, ingurgitação jugular, hipotensão arterial e desvio da tráquea. Taponamento cardíaco,
ingurgitação jugular, hipotensão arterial e hipofoneses. Classificação de hemotórax. Grau 1, debaixo da quarta costilha. Grau 2, entre segunda e quarta costela. Grau 3, massiva, acima da segunda costela. Classificação de pneumotórax. Grau 1, por fora da linha hemiclavicular, não chega à linha média. Grau 2, a nível da linha hemiclavicular, sobre a linha média. Grau 3, por dentro da linha hemiclavicular. Pulmão colapsa. É isso aí, pessoal. Esse será o conteúdo. Bons estudos e boa prova para todos.